Olá, bom dia. No AgroSaúde e Cooperação de hoje, o assunto é relação com a natureza e com o dia a dia do agro. Mas não é com quem está produzindo lá no campo, não. É com as crianças que no futuro vão cuidar de tudo isso que está aqui. Hoje nós vamos mostrar como muitas escolas da cidade estão aproximando os alunos das lavouras, dos animais e do meio ambiente. Iniciativas que valorizam a produção do alimento que chega na sua casa e na merenda escolar. Conhecer de pertinho uma granja. Eles dormem no alto para se protegerem dos predadores. Estar no engenho de farinha? Quando eles colocam o fogo e colocam uma mandioca aqui eles encaixam um objeto, ó, que fica girando e não deixa a mandioca parar. Porque se ela parar com o fogo, vai queimar. Andar a cavalo, saborear tudo que aprendeu na escola. Só que ao ar livre. Qual criança não tem essa vontade? Alunos de 4 e 5 anos de idade de uma escola de São José da Grande Florianópolis colocaram na prática um projeto que surgiu nas salas de aula, passou pelo pátio do colégio e, enfim, cada lição sobre ciências e agricultura foi repassada no sítio do Vale Encantado, no sul da ilha. Ver a diferença dos ovos de cada ave, e como que eles surgem? A galinha ela coloca ovos por causa do círculo hormonal dela. Tudo que estava nos livros, ali ó, ao vivo. E depois que os pintinhos nasceram lá dentro da chocadeira, onde que nós colocamos eles? Numa caixa de luz. Por que uma caixa de luz? Para eles ficarem bem quietinhos. Isso, para eles se aquecerem e se desenvolverem como eles precisam, né? O contato de pertinho com a ovelha surpreendeu. Não menos ao assistir um coelho indo pra toca. Folha para cada um deles. É o momento de alimentar os dentuços. Foi o primeiro animal que as crianças demonstraram interesse em aprender por estar próximo da Páscoa, então a gente fez uma pesquisa sobre os coelhos. Dentro dessa pesquisa a gente trabalhou um pouquinho sobre o pulo dos coelhos, que era uma das questões que as crianças trouxeram curiosidade. Aprendemos sobre a alimentação do coelho, que o coelho é um animal herbívoro. Eles puderam alimentar, assim como aqui, que eles tiveram essa experiência da alimentação do coelho também. Pronto, agora é o momento de saber como se faz uma farinha de mandioca. Depois de passar na cevadeira, eles pegam toda a mandioca, eles colocam ela aqui dentro. O que parece ser isso aqui? Macaco. O nome disso aqui é chipitim. Repitam comigo. Chipitim, exatamente. Inventado pelos índios de palha. E aí, depois de passar lá na cevadeira, eles trazem a mandioca aqui pra dentro do chipitim. Depois da aula do engenho de farinha, hora de experimentar. A aula também serve para aprender e, assim, né, dividir com os amiguinhos. A administradora do sítio diz que quase toda semana recebe crianças de escolas da Grande Florianópolis. E todas, mas todas, vêm com tamanha curiosidade sobre o processo de como é feita a farinha. A gente mostra ali para eles que a gente pega a mandioca, faz a raspagem, as crianças participam desse processo. Então eles conseguem perceber que a farinha ela tem todo um processo moroso, né, que demanda energia e tempo para chegar no pacotinho na geladeira, né? A Ana Luísa, aos 5 aninhos, depois de conhecer as principais atrações do sítio, assim que acabou a aula,
decidiu qual profissão seguir. O que você quer ser quando crescer? Veterinária. É? Por quê? Porque eu gosto muito de cuidar de bichinhos. Despertar na criança o sentimento de que a vida no campo, preservando o meio ambiente, e mostrar que a agricultura é feita de forma correta e com responsabilidade, e como isso futuramente pode virar uma profissão, é uma das missões da visita ao sítio. Já na infância, eles começam a perceber que para o alimento chegar à merenda da escola tem todo um trabalho a ser feito. O projeto Tecendo Histórias na Fazenda vai até o fim do ano letivo e casou bem com a proposta do sítio que dá acesso a vivências ecopedagógicas. Uma mini propriedade que dá uma certa dimensão do que eles podem ter pela frente, escolhendo o agronegócio como meio de vida. Uma geração que vai chegar bem preparada no quesito respeito aos animais, ao meio ambiente e a tudo que isso pode nos oferecer, de forma sustentável, alimentando as pessoas, gerando renda e saúde. Agora a nossa reportagem vai à cidade de Brusque, onde uma escola rural se tornou referência para outras escolas que funcionam na cidade. O envolvimento dos alunos com as noções e o manejo do agro é diário e já faz parte do currículo escolar. Sabe o gostinho Muito bom. de ser criança ao ar livre? Aquela aula de ciências em meio a um verde exuberante, o contato direto com animais e com aquilo que vai virar almoço. O sabor é bem diferente. Escola de campo. Aqui o dia começa com agradecimento. Abençoai este alimento e dai pão a quem tem fome. Dos primeiros meses de vida ao ensino fundamental, todos são envolvidos em cada projeto lindo. Esses potes mais amarelos aqui é onde elas armazenam o mel. Escola Amiga das Abelhas. O nome? Bem, as sensações de estar com elas nas mãos. E ali mesmo provar o mel diretamente da fonte. A criança fica numa felicidade com essa experiência. São 14 espécies de abelhas sem ferrão no meliponário da escola. Uma delas é considerada a menor abelha do mundo. Esta aqui é a abelha da espécie lambióleos, tá? Ela é conhecida por este nome. Ela é bem pequena, ela é uma das abelhas menores do mundo, tá? Com esse trabalho tem até uma produção de velas, giz de cera e extrato de própolis. A garotada se lambuza. Muito bom. O mel é muito bom. Eu aprendi que quando tá no inverno, elas não conseguem sair para fora, que tá muito frio, e aí a gente tem que alimentar elas. Partiu horta comunitária, mudinhas nas mãos, hora de plantar. Até porque o que vai ser colhido, eles vão aproveitar bem. Quem gosta da mandioca frita aqui, levanta aí. E quem gosta de cozida? Tudo que plantam vai para o prato deles. Pensa o que é para quem tem 10 anos de idade comer o próprio alimento que produziu. O que sobra de cascas e verduras vai para a composteira. Eles vão aí para a composteira que depois... Os fungos e as bactérias ajudam para transformar em adubo para as nossas plantas. Isso, muito bem. Os alunos também aprendem que num tanque com tilápias e cascudos é possível também produzir hortaliças. Os dejetos dos peixes vão para esse filtro aí, onde toda a amônia é retirada, a água vai para as cestinhas e isso serve de adubo. A aquaponia é uma novidade tanto para eles. Eu pensava que era só da terra que elas podiam nascer, mas os peixes, pelo processo todo que eles estão fazendo e estão trabalhando para conseguir crescer as plantas.
E a curiosidade com o mundo animal, hein? Ali na charmosa e imponente mansão do Dentuço. Eis que no dia da nossa gravação, olha só, nasceram 2 porquinhos da Índia. Os bichinhos convivem tranquilamente com os coelhos e toda essa educação ao ar livre no meio rural faz uma diferença na vida dos estudantes. Ela é uma criança que a gente consegue perceber nela uma felicidade, né? Porque ela pode subir numa árvore. Nós temos crianças aqui que já estão conosco 2 anos e nunca conseguiram subir numa árvore. Então, no momento que ela conseguiu, ela disse para mim que foi o melhor dia da vida dela. E ela chegou em casa contando para os pais e a gente registrou, né, foto dela subindo na árvore. Então eu vejo que a criança ela precisa deste lado assim de fora de uma sala de aula. Esta escola aqui tem 91 anos e virou referência porque todos esses projetos foram copiados por outras escolas localizadas no centro urbano de Brusque. Pois é, tudo isso é uma missão para que essa garotada entenda que o meio ambiente pode ser muito a favor delas. São 4 unidades de campo, como a da escola Edith Krieger-Zabel, em Brusque. A secretária municipal de educação lembra que cerca de 200 crianças recebem esse ensino e que a experiência de levar isso para a escola pública fora do meio rural tem sido positiva. Nós trazemos frequentemente os profissionais da educação para cá. E quando o profissional que passa por aqui volta lá para a unidade urbana e traz alguns fragmentos, alguns projetos, leva lá como uma proposta, eles são muito bem recebidos, né? Pretendemos, durante todo esse processo, fazer com que as crianças nessas comunidades, elas sintam orgulho, elas gostem de pertencer a este ambiente, e elas queiram aqui permanecer, porque é uma área em que produz as hortaliças, né, para o município e para o entorno e para toda a região. Então o fortalecimento dessa indústria também, né, com a continuidade do trabalho das famílias, né. Iniciativas como essas de aproximar os estudantes desde cedo com noções e ensinamentos sobre atividade agropecuária são essenciais para esclarecer e aprimorar o aprendizado dos alunos. Eu conversei com um dos representantes da Associação de Olho no Material Escolar, que surgiu durante a pandemia. A associação estimula a atualização do material didático relacionado ao agro. Chegou a encomendar um estudo que revelou que 60% do material escolar do Programa Nacional do Livro Didático contém informações negativas sobre o agronegócio e trabalha para reverter esse quadro. E o mais interessante é que dessas citações negativas, 97% delas não tinham qualquer fundamentação científica, não tinha dado estatístico por trás dela, ou seja, eram opinativas, né? E aí, o que nós percebemos? Aquilo que era a percepção nossa, que o material didático estava descolado da realidade, da atualidade do agro, a academia pôde provar isso, né? Então, hoje nós temos um embasamento científico para confirmar que isso é uma verdade. E é por isso que nós criamos uma série de outros projetos para a gente tentar mudar isso, fazer a nossa parte, né? Hoje a Associação de Olho no Material Escolar não é só feita de gente do agro, tem gente da área do setor educacional, da área de comunicação, da área das biológicas, medicina, é um monte de pessoas profissionais que estão preocupadas essencialmente com a educação, né, que estão trabalhando de forma voluntária para levar conteúdo de qualidade e principalmente o embasamento científico para a gente poder tentar mudar essa realidade, né? Fazer esse pessoal entender qual é o agro. Não sei se você sabe, mas hoje a população brasileira, 85% dela é urbana. Então, assim, há um descolamento da realidade, né, do que é o mundo rural. As pessoas estão distantes. Qualquer iniciativa dessa, como você mencionou no começo, ela é fundamental para a formação de ideias, cabeças, opiniões, né, de maneira fundamental, qual que é a real, né, do agro brasileiro. Para Rodrigo Paniagua, essa relação com o agro gera uma cadeia de oportunidades que está cada vez mais aumentando para os profissionais do futuro. A desinformação sobre o agro é enorme, né? As pessoas não têm noção de como as coisas o alimento é produzido e chega até a mesa dele, né? Quão sustentável é, por exemplo, a produção agropecuária brasileira, que é reconhecida lá fora como uma atividade sustentável, aqui dentro não, né? Então, assim, quanto mais as pessoas tiverem, o estudante, o jovem, tiver conhecimento do agro, ele vai entender como funciona, quais são as oportunidades, né? E se ele estiver distante,
o país pede, o agro pede, a segurança alimentar pede, a produção sustentável pede. Então, quanto mais cedo a pessoa tiver um entendimento do que o agro é e quais são as oportunidades reais que ele pode trazer para ela, é fundamental. Especialmente hoje com essa sociedade tão ligada à telinha, né? O digital, né? E, pra você ter uma ideia, o Brasil hoje é líder em tecnologias digitais, né? Houve um trabalho feito por uma grande consultoria internacional para avaliar como é que é essa ligação, como é que fazem negócios, como é que fazem monitoramento de safra, monitoramento de produção, operações mecanizadas ligada ao agro. E o produtor brasileiro está à frente, inclusive, do norte-americano, que é um produtor altamente tecnificado. Crescer com uma consciência ambiental. Num lugar em que a árvore é diversão, com direito à fruta no pé, brincar com o bichinho, comer o que produz, estudar assim, é levar para a vida a lição de que o meio ambiente precisa muito ser preservado para a nossa necessidade e para curtir agora e no futuro. Nosso programa volta para a capital, onde os alunos de uma escola, além de aprender como se cultiva, colocam a mão na massa. Eles também têm percorrido o estado para ver como as cadeias produtivas de alta escala realmente funcionam. Pode ser uma aula tradicional, sim, todo mundo sentadinho, professor ali no quadro explicando, garotada muito bem comportada, prestando atenção. Mas que tal uma lição que pode ser repassada como se fosse assim, numa roda de conversa? Todo mundo pronto? E uma das culturas que mais predomina na Serra, lá onde vocês vão se estabelecer para conhecer ao entorno, em Fraiburgo, São Joaquim, é a maçã. Cadernos em cima da mesa, agora as anotações ficam de lado. O ensino aí é em formato de papo-aula. E como rende? Fruto verdadeiro da maçã é aquela parte interna que a gente não come, que é o carocinho que a gente coloca fora. O assunto está no pequeno quadro, texto em giz. Vamos conhecer a maçã? Alunos empolgados, professora falando detalhe por detalhe da fruta, a forma mais intimista assim de dar explicação, dá resultado. É entender como o frio é importante para a safra. No período do inverno ela fica na dormência e ela precisa ter dormência para depois ela poder reproduzir. A reprodução do fruto. Ela precisa ter 2 variedades ou mais no pomar, porque a abelha ela vai pegar a flor de um pólen de um e vai para o outro, porque se ela tiver só um tipo de maçã, ela não consegue se reproduzir. Sim, mas e a árvore? A árvore da macieira é da família das rosáceas, a mesma família da amora, morango, pera e ameixa. Tudo muito bem anotado, desenhado nos cadernos, desde quando a maçã ainda é um projeto a surgir. Então a abelha vem, poliniza, leva o pólen até a parte masculina da flor. E a curiosidade de ver o pólen no microscópio, hein? Instrumentos a serviço do ensino sobre uma fruta que representa bem nossa região quando se fala em agronegócio. A maçã catarinense sempre esteve em alta, o estado é o maior produtor nacional. Fraiburgo é o berço da maçã em Santa Catarina. A escola fez uma excursão até lá, com esses alunos aí para ver todo o processo de produção, colheita, armazenamento. Uma experiência que eles vão lembrar por muito tempo, contato direto com quem vive a lida do campo. Outra cidade que tem a maçã como carro-chefe na agricultura é São Joaquim, que recebeu o selo de indicação geográfica com a maçã Fuji, o que significa que temos a melhor maçã Fuji do mundo. Esse selo demonstra e divulga para o mundo inteiro que em São Joaquim está a melhor maçã Fuji para se cultivar e para se consumir. Para chegar a essa grife, eles perceberam todo o desenvolvimento também no papel. Só que quando a lição é agricultura, não dá, né, para ficar apenas na sala de aula. Que tal colocar tudo isso na prática? Pisar o gramado, estar no sol, colocar a mão na terra, sentir exatamente o que faz um produtor rural e o quanto que é trabalhoso levar um alimento à mesa. Antes da lição, vem uma reflexão. Nós estamos agora aqui em torno dessa macieira, com todo respeito a ela, por tudo que ela produz, por tudo que ela nos oferece, por toda a vida que ela desenvolve, não apenas na produção da maçã, mas pelo alimento que ela fornece às abelhas, né? Porque
grande parte do pólen que a abelha coleta, ela leva para a colmeia, porque o pólen é o pão da abelha. Se não houver flores, não há comida para a abelha. E se não houver abelhas, nós não temos produção, as plantas não produzem mais. Então, eles vão em busca das pedrinhas? A professora dá uma certa ajudinha, mas é a garotada responsável pelo plantio. Lembra daquela frase, se sujar faz bem? Água e pronto. Eis uma macieira que vai crescer com esse trabalho bonito aí de mutirão. Exatamente para eles entenderem os ciclos, que no final vem com aquela vontade de comer uma maçã. Desde o plantio das mudas, o acompanhamento do crescimento das mudas, o controle das pragas que podem atacar as macieiras, a irrigação quando falta chuva, o cuidado com a macieira quando vem o vento, a tempestade, o granizo, a colheita da maçã, o quanto de mão de obra humana é necessária para que a maçã, então, esteja na nossa mesa. São 3 aulas assim por semana, numa escola de Florianópolis que tem 35 mil metros quadrados só de área de campo, para os alunos se aproximarem à realidade do produtor rural, com uma figueira centenária, bicho para todo lado, pônei, coelho, açude com patos, horta, minhocário, galinhas, uma mini propriedade campestre em plena capital que vira uma sala de aula a céu aberto. Para que eles vejam que há um movimento grande de produção, há um trabalho, né, grande, ou seja, aquilo que eles recebem na mesa não vem como maná do céu, diretamente, de graça, né? Depende de um trabalho de pessoas, de grupos de pessoas, famílias, empresas que estão cotidianamente, né, diuturnamente trabalhando para que eles tenham esse alimento. Acho que essa consciência vai vindo justamente com um trabalho sistemático. Vem aí uma geração que vai se preocupar o quanto o ensino ali no quadro vai impactar no meio ambiente e que eles podem melhorar. Estão aprendendo que para ter aquele lanchinho saudável são necessários muito estudo, técnica e gente comprometida no campo, experiência para regar uma nova era de educação ambiental. É desde pequeno que se aprende a importância do nosso agro, não é mesmo? Para comentar esse assunto, vem aí o nosso consultor, José Luiz Tejão. Show de matéria importante, educação. A planta vigorosa, ela nasce na semente. Portanto, seres humanos, para acompanhar este mundo exigente do agronegócio, ciência, tecnologia, gestão, é necessário começar desde pequeno. Parabéns por essa matéria da inserção de crianças neste universo fantástico de oportunidades. Portanto, extraordinário mundo da educação desde o berço. E quero também dizer aqui a vocês do meu sentimento pelo falecimento de Alisson Paulinelli, um símbolo da ciência e da educação do nosso agronegócio. Eternamente com a gente. Vamos para frente, Tatiana. Um abraço. Obrigada, Tejão. E no próximo domingo vamos falar do segmento que mais cresceu no cooperativismo catarinense. Vamos te mostrar como cooperativas de crédito têm contribuído para o crescimento e fortalecimento do agronegócio catarinense. Conseguir uma linha de investimento sem maiores dificuldades é como te dar a oportunidade de trilhar seu próprio caminho. É uma atividade que envolve muito capital de giro. Aumentei a minha produtividade, por metro quadrado, São histórias de vida de quem acreditou, investiu e vem colhendo sucesso. A gente fica por aqui, uma excelente semana e até domingo que vem.